Uma grande preocupação das mulheres que recebem o diagnóstico de uma alteração na glândula tireoide que precisa ser tratada com emprego de cirurgia, ou seja, a retirada da glândula tireoide que nós chamamos de tireoidectomia, é a perspectiva do uso do hormônio tiroidiano que é chamado de levotiroxina. Muitas mulheres têm uma preocupação muito grande de como vai ser a vida após a realização da cirurgia, exatamente por existir uma preocupação, uma consciência maior a respeito do impacto no metabolismo. As mulheres têm uma consciência maior com relação a isso porque elas passam pelas flutuações hormonais do período menstrual, e isso impacta muito a qualidade de vida das mulheres. Consequentemente, elas fazem essa correlação com o fato de uso do hormônio tiroidiano. Como vai ser a vida dela após a cirurgia? Como vai ser o metabolismo? Se ela vai viver bem, desempenhar as atividades dela normalmente, ou se vai existir uma piora, uma queda na qualidade de vida. E esse é um aspecto muito relevante e que é muito discutido durante as consultas médicas. É importante falar que o uso do hormônio tiroidiano deve ser feito da maneira adequada, que isso impacta na absorção da medicação e, consequentemente, na regulação desses níveis. E os hormônios tiroidianos, eles não são hormônios sexuais, mas são hormônios extremamente relevantes para o funcionamento de todas as células do nosso corpo. E com a evolução do emprego da tecnologia na realização dos tratamentos, nós podemos lançar mão de tratamento, de formas de realizar tratamento de alterações da glândula tireoide que não vão requerer a realização da cirurgia, que é chamada de tireoidectomia. Por isso que é muito importante fazer uma avaliação especializada com um profissional que vai conversar, entender quais são as preocupações do paciente, fazer uma avaliação individualizada e fazer a proposta dos tipos de tratamentos disponíveis, exatamente para se chegar a um consenso, uma definição de qual é o melhor tratamento para cada situação. E essa é uma preocupação que não permeia só a mente das mulheres. Muitos homens também têm esse tipo de preocupação. Nós sabemos que as alterações da glândula tireoide são muito mais frequentes na mulher do que no homem, mas elas não são exclusivas do homem. E nessa semana eu atendi um paciente jovem, paciente super saudável e que pratica muita atividade física e que é muito ativo na sua vida, ou seja, desempenha várias funções. E ele se deparou recentemente com um aumento de volume da glândula tireoide significativo. Existia um aumento de volume visível no pescoço. Ao conversar com ele era possível verificar um aumento de volume principalmente no lado esquerdo do pescoço. E ele veio à consulta exatamente com essa preocupação. O que ele me trouxe como maior preocupação na consulta dele era como seria a qualidade de vida dele se fosse realizada uma cirurgia na glândula tireoide, se fosse retirada a glândula tireoide e ele passasse a ter que fazer uso do hormônio tiroidiano. E eu expliquei para ele que na situação dele a gente poderia lançar mão ou da cirurgia ou do emprego da ablação por radiofrequência do nódulo tiroidiano volumoso. E isso é uma coisa que o paciente discute muito no consultório, porque ele quer saber exatamente como é que vai ser isso, qual vai ser o impacto do uso do hormônio tiroidiano. E é importante nós conversarmos que é preciso levar em consideração também a respeito da saúde do paciente, porque muitas pessoas se esquecem que o ambiente metabólico, exatamente doenças crônicas associadas, como diabetes, a hipertensão, obesidade e sobrepeso, são alterações crônicas que impactam negativamente na qualidade de vida. Então não é apenas o uso do hormônio tiroidiano que vai interferir. Na verdade, existe todo um contexto relacionado à saúde do paciente que precisa ser avaliado. Então o que é relevante é exatamente saber que hoje existe mais de uma maneira de se tratar uma alteração, um problema que surge na glândula tireoide. E a definição do melhor tipo de tratamento deve ser individualizado. Se você tem alguma alteração da glândula tireoide, algum distúrbio que está requerendo um tipo de tratamento, é muito importante buscar uma avaliação especializada. Entre em contato para poder entender, saber melhor se no seu caso há mais de um tipo de opção de tratamento.